Boa tarde. Ao abrir a reunião desta terça-feira, o presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, pediu o afastamento voluntário de Mário Rodrigues Júnior, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Há cerca de 10 dias, Júnior foi alvo de mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Infinita Highway, que investiga fraudes na cobrança de pedágios. Não há acusação por parte dessa presidência ou dessa comissão, mas há aqui uma preocupação com os desdobramentos do que está acontecendo, que coloca em risco a imagem pública dessa importante instituição, dessa importante agência. Seria de bom alvitre, e aqui faço isso na condição de senador, repito, não é a posição, obviamente, da comissão, porque não foi deliberado, mas seria de bom alvitre, diante do quadro que nós estamos vivenciando, o afastamento cautelar do presidente, por iniciativa própria, para preservar a instituição. Há matérias de regulação onde a agência praticamente atua como um juiz setorial, como uma autoridade extrema, né, que pode inclusive levar um concessionário a sair da sua posição de concessionário ou um autorizatário a ser cassado. Então não pode haver absolutamente nenhuma dúvida em atuações desse tipo, quando há um envolvimento a esse nível, que o diretor continue atuando. Nós precisamos fazer com que as agências sejam fortes, que as agências não tenham tanta interferência política. Claro que cabe a essa comissão aqui sabatinar. A sabatina é feita na condição daquele momento. Se houver algum problema do administrador, ele será responsabilizado. Agora não pode a comissão ou qualquer relator aqui que estiver amanhã, que relatar alguém, nós da comissão termos qualquer responsabilização por algo que possa acontecer no futuro. Duas pautas fundamentais para a área econômica do governo centralizam as atenções esta semana. A votação da proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados e a possibilidade de paralisação dos caminhoneiros, uma parcela importante do eleitorado do presidente Bolsonaro. Quem nos traz os detalhes é a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. Uma é uma pauta de longo prazo que se arrasta e a outra é uma mais imediata que diz respeito muito forte ao bolso do brasileiro nesse momento, né? Como a gente não dá para esquecer ainda, até porque é recente, a greve de maio do ano passado que conturbou bastante, né? Mas a estratégia do governo para evitar a greve agora é oferecer compensações aos caminhoneiros pelo reajuste do preço do diesel. Então, começou essa estratégia com a criação de uma linha de empréstimos de até R$30 mil para que cada profissional autônomo fizesse a manutenção de seus caminhões. E também a promessa de conclusão de obras de infraestrutura em rodovias federais, como as BR-135, a 163 e a 242, que estão entre as piores para se trafegar no país. Mas como essa é uma promessa que, se for cumprida, não surte efeito em menos de 1 ou 2 anos, os caminhoneiros exigiram algo mais palpável, André. Eles querem também algo para agora, né? Agora, Antônio, ontem os caminhoneiros se reuniram com o ministro Tarcísio Gomes, da Infraestrutura. Qual foi o resultado? Então, o resultado foi até que se evitou, né? Já se fala hoje em suspensão da greve, que estava prevista para o dia 29, e hoje já se fala em suspensão da greve e essa negociação está rolando hoje. Agora pela manhã aconteceu e ela segue durante a tarde. Eles conseguiram alinhavar uma espécie de uma carta de intenções, onde o governo se comprometeu com 4 pontos básicos. Eliminar multas que os caminhoneiros pagam aos transportadores quando atrasam a entrega de uma carga. A outra é colocar a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, para fiscalizar efetivamente o cumprimento da tabela do frete, que eles alegam que até agora não aconteceu. E também rever a fórmula do cálculo dos preços mínimos. Essa questão da tabela, especificamente, ela é extremamente sensível, pois ela mexe diretamente com toda a cadeia do agronegócio e é o setor que mais intensamente usa o transporte rodoviário. O ministro se comprometeu a comandar também uma série de reuniões entre a sua equipe, o Fórum dos Caminhoneiros, o Ministério da Agricultura, a Casa Civil e a ANTT. Uma outra promessa que serviu para acalmar, ao menos por enquanto, os caminhoneiros
foi a de reajustar a tabela do frete de acordo com as mudanças do preço do diesel, criando uma espécie de gatilho ligado ao reajuste do combustível. E assim, repassar o aumento do custo para o contratante do frete e não para o caminhoneiro. E agora o que acontece? Bom, agora essa negociação estava prevista para ser apresentada hoje pela manhã ao presidente Bolsonaro pelo ministro da Infraestrutura e os caminhoneiros esperam ainda conhecer essa impressão do presidente, se ele concordou ou não, conhecer ainda hoje. Por enquanto, eles estão trancados em reuniões articulando os próximos passos do movimento. Agora à tarde, André, para a gente falar um pouquinho da questão da Previdência também, temos a retomada da discussão lá na CCJ, né, da Câmara, da votação da emenda da Previdência, da reforma da Previdência, né? Ela é um principal ponto de interesse da equipe econômica do governo. Os líderes governistas argumentam que já cederam o que podiam e agora é a hora de a base política votar. Leia-se aí os partidos do grupo conhecido como Centrão, que são os partidos que estão mais à direita no espectro político aqui no Congresso. É provável que a CCJ aprove, não se sabe se hoje, mas o que se espera é que aprove, com certeza, essa semana. É a gente esperar mesmo, André, são duas coisas em suspensão, o dia ainda vai ser bastante quente a esperar para ver até o fim do dia. É isso aí, temos que aguardar, né? Muito obrigado, Antônia, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, André. A nova Previdência para policiais civis, federais e servidores penitenciários. Foi esse o enfoque do debate de hoje na Comissão de Direitos Humanos. Os debatedores destacaram por que os agentes civis da segurança pública devem ter direito à aposentadoria especial. Primeiro, a atividade de risco, o desgaste físico e o desgaste mental dessa atividade e, por último, a restrição de direitos a quais esses profissionais estão submetidos. A categoria dos profissionais de segurança pública é a única que esse risco ele não se encerra ao final do seu plantão, da sua atividade. Esse risco vai acompanhá-lo durante toda a sua vida e, inclusive, é extensível aos seus familiares e amigos. Essas unidades estarem parecendo mais masmorras, os servidores que ali estão expostos, não da mesma forma dentro de cubículos estreitos, cubículos com mau cheiro e, às vezes, com esgoto a céu aberto. Nós temos de tudo dentro das unidades. Todos nós, policiais de natureza civil, bombeiros e policiais militares, propriamente dito, exercemos atividades de natureza civil. Então, a gente está trabalhando no âmbito da segurança pública, da segurança interna do país. Por que a paridade e integralidade é tão importante, que chamam de privilégio e não é? Porque não adianta nada ter uma idade mínima de 55 anos se o policial vai ter um decréscimo de 40% a 50% no seu vencimento. Ele não aposenta. Aí a população pode pensar assim, mas então não é bom não aposentar porque vão continuar mais tempo trabalhando. Mas quem quer uma polícia envelhecida? Para o representante do governo, a diferença de idade para se aposentar entre homem e mulher não pode valer no caso das aposentadorias especiais. Não há diferenciação de gênero entre homem e mulher. Por que não há essa diferenciação? Porque as aposentadorias especiais, sejam elas a dos policiais, sejam as dos professores, sejam no caso do regime geral dos trabalhadores rurais, elas já têm uma diferenciação pela natureza daquela atividade ou daquele grupo. Então, não há a diferenciação de gênero. A diferenciação de gênero só existe na regra geral. Como tratar os aspectos peculiares aos servidores civis da segurança pública? A questão dividiu os debatedores. Situações relacionadas a desgaste físico e desgaste mental, elas têm que ser tratadas por políticas de saúde aplicadas aos policiais e não por uma compensação em relação às regras previdenciárias. Não existe política de saúde que consiga curar um policial depois de 30 anos de serviço, vendo as barbaridades que a gente vê aqui. Muitos aqui não têm noção do que é ver uma pessoa completamente queimada dentro de uma pilha de pneus. E a Previdência também foi tema de debate na Comissão de Assuntos Econômicos. A audiência pública discutiu as mudanças previstas para os militares. A proposta está em análise na Câmara.
A reforma previdenciária dos militares inclui os efetivos do Exército, Marinha e Aeronáutica, além de bombeiros e policiais militares. A proposta prevê a manutenção da integralidade e paridade dos benefícios, ou seja, militares inativos receberão o mesmo que os da ativa, incluindo eventuais reajustes. O texto aumenta o tempo necessário para a entrada na reserva de 30 para 35 anos. Também prevê aumento gradual na contribuição previdenciária, que hoje é de 7,5% e deve chegar a 10,5% a partir de 2022. O valor também passaria a ser cobrado de pensionistas, alunos, cabos e soldados, a não ser durante o serviço militar obrigatório. O governo espera economizar cerca de 97 bilhões com a reforma dos militares e gastar 86 bilhões 650 milhões com a reestruturação da carreira. Isso daria uma economia líquida de mais de 10 bilhões de reais. Para o presidente da instituição fiscal independente, a economia prevista é pequena, mas qualquer recurso a mais faz diferença. Todo efeito fiscal é relevante. Qualquer centavo, se nós estamos com um déficit brutal, como nós estamos hoje, e com a dívida crescendo sem parar, qualquer centavo é importante. Para o representante da Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais, não se pode comparar o que não pode ser comparado. O trabalho das Forças Armadas, policiais militares e bombeiros envolve diferenças enormes em relação ao trabalho dos demais servidores. E a Previdência dos militares tem que respeitar essas diferenças. Dos 34 direitos sociais, somente 6. É vedado o direito de greve, sindicalização. Não pode ser candidato se tiver menos de 10 anos. Se eleito, passa para a reserva proporcional, nunca mais volta para a função. Não tem hora extra, não tem jornada de trabalho indefinida, não tem adicional noturno, não tem periculosidade, não tem fundo de garantia. O projeto prevê a criação de um adicional de disponibilidade de 41% para um almirante de esquadra e um general de exército, enquanto para um soldado ou segundo tenente, esse adicional é apenas de 5%. No mesmo sentido, o adicional de habilitação de um cabo ou soldado será de 12%, enquanto para o oficial general passará de 30% para 73%. Ou seja, o projeto aumenta a desigualdade dentro da carreira, visto que os militares da base serão ainda mais sacrificados para financiar parte dos ganhos mais expressivos dos militares de alta patente. Essa economia prevista, ela prevê uma redução de efetivo. Quem disse que vai ter redução de efetivo ao longo deste período? Se vai ter redução de efetivo, a tese de que uma força militar é relevante para o país cai por terra. As primeiras competições de rodeio surgiram em Barretos, São Paulo, no final da década de 1940. Atualmente, elas reúnem milhões de pessoas pelo país. Hoje, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou o projeto de lei que cria o Dia Nacional do Rodeio. A matéria vai ser analisada agora no plenário. O projeto aprovado na comissão institui o dia 4 de outubro como o Dia Nacional do Rodeio. A data foi escolhida por ser a mesma do padroeiro dos animais, São Francisco de Assis. No Brasil existem cerca de 2.000 rodeios e estima-se que, ao todo, 24 milhões de pessoas participem dos eventos. Os animais de rodeio são extremamente bem cuidados. Ao contrário do que se pensa, ele é ali o cuidado é especial porque ele é treinado, todo um trabalho de acompanhamento médico veterinário é feito. Os senadores rejeitaram um projeto que pretendia tornar obrigatória a graduação em Educação Física para o exercício da profissão de treinador profissional de futebol. O treinador de futebol não se faz dentro de uma faculdade, sentado atrás de uma cadeira. É claro que o preparador físico, a faculdade de Educação Física tem uma importância muito grande no esporte e no futebol também, mas não exatamente para se tornar treinador de futebol. A proposta do projeto é como se o Romário
que já passou por todos os clubes de seleção brasileira, e hoje, se ele tomasse uma decisão de ser treinador de futebol, com um projeto desse, ele não poderia. E foi aprovado o projeto que dá prioridade à mulher vítima de violência doméstica e familiar para matricular os filhos em escola próxima de casa. A vítima que se vê forçada a uma mudança repentina de domicílio deve ter assegurada a prioridade para matricular os seus filhos dependentes em instituição de educação básica nas proximidades, como auxílio às medidas protetivas, de modo que a falta de vagas não constitua empecilho à proteção especial que a situação requer. Inclusão de dados sobre autismo no censo do IBGE e ressarcimento ao Estado pelas despesas com presos. Confira com a jornalista Érica Christian o que vai ser debatido pelos senadores no plenário nesta semana. Está prevista para esta semana a votação do projeto que vai obrigar o preso a ressarcir os cofres públicos pelas despesas relacionadas ao cumprimento da pena. Os senadores podem votar também a inclusão de informações sobre autismo no censo do IBGE e a disponibilização em braille de cartões de crédito e débito. O plenário pode aprovar também a proibição do contingenciamento de recursos devidos a estados e municípios a título de indenização e o uso obrigatório de materiais biodegradáveis em campanhas eleitorais. Também está na pauta o repasse de 70% do Fundo Nacional Antidrogas para os municípios investirem em ações socioeducativas para menores infratores. E os senadores poderão votar em primeiro turno 2 propostas de emenda à Constituição. A primeira vai incluir na lista dos direitos fundamentais o meio ambiente ecologicamente equilibrado. E a segunda vai permitir que defensores públicos entrem com ação direta de inconstitucionalidade. A oferta deficiente do ensino da língua brasileira de sinais é o tema do especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado. A falta de pessoas habilitadas a se expressar na língua de sinais aumenta as dificuldades enfrentadas pelos surdos. A jornalista Fernanda Vidigal tem as informações. O especial Cidadania vai mostrar as dificuldades que os surdos enfrentam no Brasil por não encontrarem pessoas que saibam a língua de sinais. No ônibus, eles não conseguem saber do motorista em que parada devem descer. No cinema, não podem assistir a filmes nacionais porque só as produções estrangeiras são legendadas. E não são raros os casos em que pacientes com problemas sérios de saúde saem de consultas com uma prescrição errada de remédio porque o médico não entendeu os sintomas. Nesta quarta-feira, faz 17 anos que uma lei obriga escolas, universidades e órgãos do governo a providenciar intérpretes de Libras. A reportagem de Ricardo Oeste explica que, apesar disso, poucas escolas estão preparadas para receber alunos surdos. O resultado é que muitos chegam ao fim dos estudos como analfabetos funcionais. No Senado, vários projetos tratam do tema. Uma sugestão legislativa, por exemplo, prevê a inclusão de Libras como disciplina curricular nas escolas. O especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado. E você pode ler a reportagem em senado.leg.br/jornal. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.